Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. Estudiobeleza.com. A beleza é seu poder. Olá, internauta, aqui estamos com o nosso programa Pedra Viva pela Conectaí TV. Vamos, neste programa de hoje, talvez no próximo, abordar as diretrizes gerais da ação evangelizadora na Igreja do Brasil 2019 até 2023. É um documento, do famoso documento 109, que nos foi oferecido pela CNBB. Então, antes de entrarmos no documento propriamente dito, vamos fazer algumas breves considerações a respeito das diretrizes. As diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja começam já de longa data. Desde o pontificado de João 23, lá em 1959, 1960, a Igreja já começa a fazer um plano de pastoral para todo o território nacional. E ao longo desses anos, desde os anos 60 até agora, nós temos a cada quadriênio, mais ou menos, o plano de pastoral através dessas diretrizes da ação evangelizadora. Vamos tomar um pouco a nossa reflexão a partir do documento de Aparecida, por exemplo. Em Aparecida, no ano de 2007, nós tivemos o quinto CELAM. O quinto CELAM nos deu o documento de Aparecida, o, vamos dizer assim, famoso e consistente documento de Aparecida, que norteia os passos da nossa igreja aqui no Brasil. Do documento de Aparecida, nós chegamos aqui a este de agora, 2019-2023, em que a igreja planeja. Por que a igreja planeja? A igreja planeja no sentido de que a ação evangelizadora realmente aconteça sem tropeços ou com o mínimo de dificuldades possíveis. Quando planejamos algo com antecedência, nós temos grande chance de alcançar, de ter o sucesso. Quando não planejamos e fazemos as coisas meio afoitamente, digamos, dessa forma, as chances de dar errado alguma coisa, de algum problema acontecer, é grande. Então, a igreja pensa 2019 a 2023 é a sua ação evangelizadora e tem para essa ação evangelizadora um objetivo. O objetivo geral que a CNBB nos propõe com esse documento é este: evangelizar no Brasil cada vez mais urbano pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Esse é o objetivo geral das nossas diretrizes, que são compostas, esse pequeno livro, ele é composto de uma introdução, 4 capítulos e depois uma conclusão. Lembremos-nos do seguinte: Jesus Cristo veio ao mundo para anunciar o reino de Deus. Essa foi a missão de Jesus. Jesus vem ao mundo para anunciar o reino de Deus. O reino de Deus já está no meio de nós e nós o podemos viver desde agora. Está certo que de uma maneira imperfeita ainda, mas nós já podemos começar a viver o reino de Deus agora, enquanto estamos vivos aqui caminhando nesta terra. Mas Jesus Cristo, que veio anunciar esse reino, ele teve a sua pedagogia toda especial, divina, de formar discípulos, formar os seus apóstolos,
para que eles dessem continuidade. Então, o trabalho, a missão dos apóstolos é vir em continuidade àquilo que Jesus veio fazer, que foi anunciar o reino de Deus. Essa é a missão do apóstolo, que, impulsionada, fortalecida pela ação do Espírito Santo, que é o grande protagonista da evangelização, vem transmitindo ao longo de 2000 anos essa missão de Jesus do rei, anunciar o reino de Deus no meio dos homens. Traz então para nós, desse nosso século, desse nosso milênio, traz para nós essa responsabilidade missionária. Pesa então sobre a igreja uma responsabilidade missionária que vem desde lá os apóstolos. Então, a igreja preocupada em evangelizar, lembremos-nos que a igreja é sempre a mesma, a doutrina é sempre a mesma, a igreja não muda desde Jesus Cristo e será sempre a mesma, mas ela tem que se adaptar às circunstâncias do tempo e do espaço. A igreja tem que se adaptar na forma de fazer com que essa evangelização aconteça. As diretrizes de 2011 até 2015 nos trouxeram 5 urgências para a missão. Primeiro, é preciso que estejamos sempre atentos a esse estado permanente de missão. A iniciação à vida cristã, a animação bíblica da vida e da pastoral, a comunidade de comunidades e o serviço à vida plena para todos. Essas são as 5 urgências nas diretrizes de 2011 até 2015. De 2011 a 2015, acrescidas do magistério do Papa Francisco, nós tivemos as diretrizes de 2015 a 2019. E chegamos agora, então, internauta, a estas últimas diretrizes que chegam às paróquias agora, nesses tempos, as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, 2019 a 2023. Então, o fulcro, o cerne, o ponto central dessas diretrizes traz uma figura, diria eu, poética, a linguagem, a figura da casa, a mentalidade da casa. Não uma casa, edifício pura e simplesmente, uma construção de tijolos, mas uma casa que nos remeta a um lar. Então é isso que propõe as diretrizes, que nós pensemos a igreja como uma casa que seja um lar. Uma casa que transmita valores, uma casa que transmita amor, que transmita paz, uma casa que mostre convivência familiar. É a ideia que a igreja tem, a CNBB tem de lar. Inserida num mundo Laudato Si, então, documento do Papa, o cuidado com a casa comum. Por isso, essa casa, ela deve ser edificada sobre pilares. Essa casa deve estar firmemente apoiada sobre 4 pilares, e isso faz parte do documento. O pilar da palavra, do pão, da caridade e da ação missionária. Se erigimos esses 4 pilares da palavra, pão, caridade e ação missionária, nós estamos edificando a comunidade eclesial missionária. Então, o cerne é a comunidade eclesial missionária. Essa casa, não é? Casa da palavra, casa do pão, casa da caridade e dessa ação missionária, que constitui a comunidade, ela tem uma porta, porque não tem como nós pensarmos uma casa que não tenha portas. Ela tem porta e pela porta nós adentramos a casa e dentro dela nos sentimos protegidos, dentro da casa nós descansamos, dentro da casa somos acolhidos, mas não devemos de permanecer dentro da casa, nós precisamos sair. E aí o documento de Aparecida é enfático, a igreja é uma comunidade em saída, é uma igreja em saída.
nós temos de sair ao encontro daqueles que não estão no abrigo dessa comunidade. Meditando um pouco sobre cada um desses 4 pilares. O pilar da palavra se constitui na iniciação à vida cristã e à animação bíblica. O pilar do pão é a liturgia e espiritualidade. A caridade é o serviço à vida plena. E a ação missionária é o estado permanente de missão que a igreja tem desde que foi fundada, desde que existe. E lembrando-nos lá do início da igreja, temos aqui algumas perguntas que nós podemos nos fazer. O que é feito em nossos dias daquela energia escondida da Boa Nova, suscetível de impressionar profundamente a consciência dos homens? Nos pergunta o documento. O que é feito em nossos dias daquela energia escondida da Boa Nova? Lembremos-nos, internauta, aqui, no início da cristandade, do cristianismo, nos primeiros séculos, até o ano 300 e pouco, a igreja era perseguida. Os discípulos, os cristãos, eram perseguidos. E quando apreendidos pelos soldados, eles eram levados às masmorras, eles eram conduzidos às arenas e lá vítimas de leões, de tigres, de gladiadores. Foi muito difícil o começo da igreja até o ano 300, mais ou menos 318, por aí, a perseguição que os primeiros cristãos sofreram. Mas nem por isso esmoreceram, nem por isso deixaram de evangelizar seus filhos, seus parentes, seus amigos, e a igreja nesse período cresceu em quantidade e também em fortaleza. Que fim levou essa energia escondida lá da Boa Nova? Essa Boa Nova que uma vez que nós a acolhemos no coração, sentimos a necessidade de levá-la ao irmão. Esta é uma pergunta. A segunda, até que ponto e como é que essa força evangélica está em condições de transformar verdadeiramente o homem deste século, o homem de hoje? E a terceira, quais os métodos que hão de ser seguidos para proclamar o Evangelho de modo que a sua potência seja eficaz? Quais os métodos dos quais nós vamos nos servir para evangelizar? Então, com essa introdução, o documento nos lança para o primeiro capítulo, o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. E toma uma citação de Mateus capítulo 9. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e proclamando o Evangelho do Reino. Então, à luz dessa passagem de Mateus 9:35, que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e proclamando o Evangelho do Reino, à luz dessa passagem, nós vamos caminhar, meditar um pouco nesse capítulo 1, que nos chama a uma fidelidade a Jesus Cristo e a sua missão, primeiramente. Temos de ser fiéis a Jesus e a sua missão. Uma vez tendo encontrado com Jesus Cristo, é preciso que nós cumpramos o mandato missionário, ide e evangelizai. Nós vemos nos evangelhos 2 verbos que nos movem: vinde e vede, e ide e evangelizai. Primeiro Jesus nos chama, vinde. Então nós somos chamados a nos sentar aos seus pés, para dele aprender, para dele escutar a palavra de amor que ele tem para o coração de cada um de nós. Uma vez que chegamos até Jesus, nos sentamos aos seus pés, como fez Maria, lembremos da passagem de Marta e Maria, é preciso que nós, depois de termos vindo até ele, nós saiamos às vezes do nosso conforto, de nós mesmos, do nosso interior, da nossa paciência, da nossa calma, e perdendo o sossego, nos lancemos
em direção ao irmão. Voltamos já já depois do nosso intervalo. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Estamos no inverno, estação em que o ar é mais gelado e o calor é mais bem-vindo. Aproveite o friozinho para puxar um cobertor, para tomar um chá, para aceitar a companhia de um bom livro. Na estação dos dias curtos e das noites longas, cada pedaço de sol nos lembra que a vida é feita de luz e calor. E se tudo se faz cinza, se nos galhos faltam folhas, se o frio machuca tanto a pele quanto o coração, lembre-se que a vida segue na promessa da primavera. Cada estação é um novo tempo. Então é preciso, falava antes do intervalo, que nós sejamos fiéis à missão de Jesus. É preciso que nós cumpramos o mandato missionário. Nos achegamos a Ele, nos aproximamos dEle, nos sentamos a seus pés, aprendemos dEle. Então não podemos ficar até o final das nossas vidas ali sem fazer nada. É preciso que nós sejamos como os operários da vinha, que chamados vão até a vinha para trabalhar na messe do Senhor. Então, vamos em missão. Vamos até o nosso irmão que se encontra afastado. E aí nós estamos concretizando a comunidade de discípulos missionários de Jesus Cristo. Estará acontecendo a comunidade dos discípulos missionários dele. A missão é algo que se traduz, é um anúncio que se traduz em palavras e em gestos. Mas como realizar a missão nessa cultura urbana na qual nós estamos mergulhados? É um desafio, é um grande desafio a missão, nós enfrentarmos as dificuldades que se nos apresentam nos dias de hoje. Recordo-me que até nos anos 80, e não faz tanto tempo assim, palmilhávamos as ruas das cidades batendo de porta em porta, levando a boa nova do Evangelho. Éramos recebidos em quase todas as casas com alegria e as pessoas ficavam muito felizes de que a igreja tinha ido até as suas casas. O mundo se urbaniza numa velocidade muito grande, o êxodo rural é intenso, as cidades estão cada vez maiores e crescem os problemas de uma cidade grande, não só no âmbito da política, não só no âmbito social, de urbanização, de calçamentos, de ruas, de água, de esgoto, essas coisas que são mais afeitas ao poder público, mas crescem também as dificuldades de relações entre as pessoas. As pessoas hoje, a sociedade tem medo. As pessoas se fecham nas suas casas.
Por que as portas têm fechadura? Para proteger as pessoas que estão dentro da casa de talvez uma agressão vinda de fora. As casas estão todas fechadas. Não bastasse as casas fechadas, nós vemos cercas elétricas, nós vemos alarmes, cachorros enormes nos quintais, tudo isso visando a proteção dos moradores que estão dentro daquela casa. O evangelizador que chega até uma casa não tem acesso a ela. As pessoas têm medo de receber pessoas estranhas em suas casas. Que dificuldade! Surgem os prédios de apartamentos. Internauta, não sei se você já refletiu sobre essa palavra, apartamento. O que é apartar? E é a mesma raiz, apartamento, apartar. Apartar é separar. Então as pessoas vivem em apartamentos, vivem separadas, apartadas dos demais, vivem isoladas. E esse isolamento gera depressão, gera angústia, gera medo, potencializa os medos, muita solidão. Não só em apartamentos, mas também em condomínios fechados, muralhas altíssimas, 5, 6, 7 metros de altura, guaritas com casamatas de guardas fortemente armados, protegendo os moradores. Oferecem segurança, é verdade, mas também impedem a ação evangelizadora dos missionários, dos discípulos missionários de Jesus. Não se consegue entrar num condomínio, como também não se consegue passar da portaria dos edifícios dos tais apartamentos. Veja então, internauta, a dificuldade do missionário para levar a palavra de Deus. As pessoas fecham as portas por causa da segurança e não percebem, estão também fechando as portas para o irmão e estão fechando a porta a Deus pela mensagem que seria recebida, seria trazida até aquela casa e são impedidos. Esse é um grande desafio do mundo atual. Por isso é que a igreja propõe que nesses 4 anos nos foquemos nas comunidades eclesiais missionárias dentro desse contexto urbano. Comunidades eclesiais missionárias. Não entendamos comunidades eclesiais de base, isto passou. As comunidades eclesiais de base, lamentavelmente, em muitas regiões, foram invadidas pela política partidária e acabaram se prestando a serviços políticos e não aqueles da evangelização. Mas as comunidades eclesiais missionárias, centradas na figura da casa, na imagem da casa como lar. Então, não pensemos uma comunidade apenas no perímetro de uma residência, mas pode ser um quarteirão, pode ser uma praça, enfim, não lugares físicos, mas lugares em que se possa partilhar vida. Nós temos de ter uma fidelidade, então, a Jesus Cristo e a sua missão, porque no início do ser cristão não existe dentro de cada um uma decisão ética ou uma grande ideia. Já falávamos isso em programas anteriores. Não é uma decisão ética, é uma adesão a uma pessoa. Eu estou aderindo a Jesus Cristo, estou aderindo a Deus. E esse encontro que tive em algum momento na minha vida e também você, internauta que nos assiste agora, este encontro pessoal que tivemos com Jesus mudou as nossas vidas, nos coloca num novo horizonte, num novo patamar. Nós, cristãos que caminhamos com Jesus Cristo, dizemos não ao neognosticismo, a essa fantasia de que se salva pelo conhecimento. Nós dizemos não a essas instituições que prometem mundos e fundos, mas não realizam nada. Nós somos salvos,
nós somos felizes porque nós temos a graça de Deus. Tudo é graça. Nós jamais merecemos ou mereceremos algo pelos nossos próprios méritos. Tudo é graça de Deus. Nessa igreja, comunidade de discípulos missionários de Jesus Cristo, nós nos lembramos da primeira carta de São João, e isso está também no documento. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco, para que a nossa alegria seja completa. Então é preciso anunciar o amor de Deus e partilhar a alegria na conversão. Essa missão, esse anúncio que fazemos então, ele deve ser traduzido em palavras e gestos. O cristão missionário, discípulo que sai em missão, que sai ao encontro do irmão, ele tem uma identidade. Nós não vamos em missão porque simplesmente queremos. Nós vamos em missão porque somos impelidos à missão, por essa identidade que nos foi conferida por ocasião do nosso batismo. Aí sim nós seremos, por meio do nosso próprio testemunho, serviço e anúncio ao reino de Deus, nós estaremos realizando essa missão eclesial, que tem origem, tem fonte, começo e fim em Deus. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. No ápice, então, dessa missão de Jesus Cristo, o Espírito Santo aparece como aquele que deve continuar essa obra salvífica, essa obra de salvação, radicada, nascida aonde? No sacrifício da cruz que Jesus praticou. O Espírito Santo permanece sempre. Nós não fazemos missão porque resolvemos fazer missão, nós fazemos missão, a igreja é missionária porque o Espírito Santo, que é o sujeito protagonista da missão, acompanha os missionários. Parte do encontro com Jesus Cristo e se propaga a alegria da partilha, a alegria do amor, algo que é muito mais do que uma simples propaganda. Às vezes há pessoas que pensam que sair de missão é fazer propaganda de Jesus. Não. Fazer missão, sair em missão, a igreja é missionária porque cada um dos seus membros, cada uma das pessoas que vivem dentro dessa igreja, elas tiveram seu encontro pessoal com Jesus e querem que todos tenham essa alegria, vivam essa alegria de partilhar dessa boa nova, dessa boa notícia do Evangelho. Mas a cultura urbana é o desafio. Essa igreja em saída missionária se enfrenta não apenas o desafio dos locais, os panoramas geográficos, digamos, de edifícios, de condomínios fechados, de casas de cercas altas e pessoas temerosas no seu interior. A cultura urbana revela a maior dificuldade pelo que está provocando no interior das pessoas. Dificilmente as pessoas hoje são confiadas, vamos usar uma palavra antiga, elas acreditam. Todo mundo não, todo mundo está com o pé atrás, está prevenido. Quando alguém pratica uma boa ação, sempre alguém que pergunte, por que será que ele fez isso? Qual é a sua segunda intenção? Parece que todo mundo duvida de todo mundo. Então, essa transmissão integral da fé, ela deve acontecer dentro das culturas, promovendo transformações. Isso aí dizia o Papa Paulo VI, lá em 1975, ele publicou um documento, nos deu um documento chamado Evangelii Nunciandi, anunciando o Evangelho. Nesse documento, Paulo VI diz que é preciso mudar pela força, olhe, pela força do Evangelho, é preciso mudar os critérios de julgar, os valores que contam, os centros de interesse,
as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras, os modelos de vida da humanidade, os critérios de julgar. Hoje isso está tão difícil, é preciso que haja uma enculturação do Evangelho na cultura do mundo, nas nossas sociedades, nas pessoas com quem nós convivemos. Parece-nos que hoje não existe mais o certo e o errado, o julgamento entre o certo e o errado. Dá a impressão que cada um faz para si a sua verdade e acredita naquilo que quer acreditar. Já falávamos em outras vezes, as pessoas dizendo: sou cristã, sou católica, mas sou favorável ao aborto. Ah, eu sou cristão, sou católico, mas não me confesso com o padre, eu me confesso diretamente com Deus. Eu sou católico, mas só vou à igreja de vez em quando. Isso não é exemplo de catolicismo, de cristianismo. Então, as pessoas precisam conhecer, e aí nós estamos lá na palavra, os critérios de julgar. Não existe hoje é certo e amanhã é errado. O que é certo sempre. O que é errado sempre, permanece errado. Os valores que contam. Quais são os valores que imperam hoje? Vemos pessoas para dizer que tem uma casa acolhedora, uma casa confortável, uma casa agradável, elas dizem, tem uma casa de 500 mil reais, como se o dinheiro fosse o parâmetro para julgar beleza, o dinheiro fosse parâmetro para julgar alegria, familiaridade e outros valores que não são adquiridos monetariamente. Os centros de interesse. Quais são os centros de interesse hoje? Nós vemos multidões sendo arrastadas para raves, para shows, para jogos de esportes diversos e vemos que as pessoas não se interessam em fazer uma visita a Jesus lá na igreja, diante do sacrário, numa hora que seja da tarde ou da manhã ou da noite. As linhas de pensamento, como é que o mundo pensa hoje? As fontes inspiradoras, os modelos de vida da humanidade. Quem é modelo hoje? Nós vemos as pataquadas, vou usar essa palavra, as pataquadas que artistas se permitem dizer porque tem um determinado número de seguidores nas mídias sociais. Nós vemos pessoas se arvorando o direito de estabelecer juízos a respeito disso ou daquilo. Então, internauta, é preciso que nós, à luz do Evangelho, à luz desses documentos que a Igreja nos propõe, aqui as diretrizes gerais da ação evangelizadora, nos levem a uma reflexão mais profunda e nos concentremos nessas que serão as comunidades eclesiais missionárias inseridas num contexto urbano. Mas paramos por aqui, voltamos em um próximo programa, ainda continuando a meditar, a refletir sobre essas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja nesses próximos 4 anos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. EstúdioBeleza.com. A beleza é seu poder.